Paz, meus amigos, shalom a vocês. Eu quero fazer um vídeo aqui falando a respeito desse tempo do que nós estamos vivendo, né? Essas coisas que estão acontecendo aqui no mundo, né? E também desse tempo profético que é a Páscoa, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Na verdade, quando iniciou esse coronavírus, é o mesmo tempo em que iniciou naquela época no Egito, é a mesma época, né? Que iniciaram as pragas no Egito. E a última praga, a morte do primogênito, foi o auge, né? E foi a libertação do povo de Israel do Egito, quando Deus levantou um líder, Moisés, para libertar Israel. E foi na noite da Páscoa, no dia 14, né? E que foi a última praga, né? A morte dos primogênitos. Cada praga lhe feriu um deus, o maior deles foi o deus chamado Faraó, que era o próprio homem, e foi ferido com a morte dos primogênitos. Uma coisa muito interessante é que esse coronavírus iniciou bem na época que as pragas iniciaram. E você pode procurar e ver outras pragas aí que atingiram o mundo também durante esse tempo, gafanhotos e outras pragas. Eclesiastes 1:9 diz que não há nada novo debaixo do sol, que as coisas se repetem, o que foi será novamente. E Yeshua, Jesus já sabia disso. Quando perguntaram a ele a respeito do tempo do fim, ele disse, olha, aquilo que ele disse, será como foi nos dias de Noé. Na verdade, ele estava dizendo isso. Aquilo que foi será novamente. Então, as coisas que aconteceram, que ocorreram nos dias de Noé, aconteceriam novamente. Pois bem, estão ocorrendo exatamente da mesma forma nos dias de hoje. E o auge do coronavírus será essa semana, né, no mundo, segundo os cientistas, né, os especialistas, e isso ocorre bem no dia da Páscoa. Lembrando que a Páscoa bíblica é hoje, né? A data da Páscoa é hoje. Foi no dia de hoje, no passado, aconteceram muitas coisas, muitas coisas. Por exemplo, no dia de hoje, Yeshua, bem próximo dessa hora que eu estou gravando o vídeo, aqui em Portugal são 3 horas, 4 horas, né? Em Israel é mais tarde ainda. Então, assim, aí no Brasil são 4 horas antes daqui, né? Então, olha só que interessante. Mais ou menos foi nesse dia, no dia 14, que Yeshua celebrou a Páscoa com seus discípulos. Lembrando que Jesus, não só Jesus, os essênios, também os samaritanos celebravam a Páscoa um dia antes da maioria dos judeus, dos fariseus, que celebravam no dia 15. Até hoje, a maioria dos judeus no mundo celebram no dia 15, o que, segundo a Torá, está errado, porque a ordem em Levítico 23 é celebrar no dia 14 e eles celebram no dia 15. Quero te contar um detalhe. O dia bíblico, o dia no calendário bíblico, ele inicia, o dia no calendário bíblico inicia no dia, o dia ele inicia na noite, no entardecer, né? Vocês se lembram da palavra de Deus que diz que foi tarde, manhã e o primeiro dia. Então, o calendário bíblico, ele inicia com o pôr do sol, né? Com o nascimento da lua. Então, quando a lua começa a brilhar no céu, então é quando o dia começa. Então, não é como no Ocidente, no calendário gregoriano, que o dia começa na meia-noite. Ele começa por volta das 18 horas. O mais correto é quando o sol se põe e quando a lua aparece nos céus. Então, olha só que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, né? Eu vou virar um pouco a câmera aqui porque está pegando no meu rosto o sol. Então, é assim, no dia 14, na noite do dia 14, que inicia hoje, na terça-feira, né? Na terça-feira do nosso dia 7, né, de abril, dia 14 de Nissan, dia 14 de Abib, no calendário bíblico. Inicia a partir das 18 horas. Então, Yeshua pegou seus discípulos e foi ceiar. Depois da ceia, ele foi até o Getsemane, o jardim de Getsemane, e orou,
né? Foi onde o seu suor se converteu em gotas de sangue. É um problema isso, já científico constatado, que é a hermatidrose. Durante a Segunda Guerra Mundial houveram alguns casos de pessoas que sofreram de ansiedade. Até é bom falar disso para explicar uma coisa bíblica para você. As pessoas acham que quando Jesus oraram e ele disse, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Esse cálice não era a morte, ele sabia que era inevitável a morte. Ele não pede para Deus tirar a morte, ele não estava em discordância com o Pai quanto à morte. Né? Seria uma contradição. Na verdade, se você perceber no texto ali o que ele está orando e pedindo para o Pai tirar, é aquela aflição, aquela aflição momentânea que ele estava passando. Então, quando ele fala assim, se possível, afasta de mim esse cálice era a ansiedade, né? Era aquele sofrimento, aquela angústia. Não a cruz em si, porque a cruz era inevitável, ele sabia disso, né? Então é algo tremendo perceber isso, né? Do que Yeshua estava falando ali naquele momento. Ele vai para aquele local, né? O Getsemane, e depois ele já é buscado pelos homens, pelos soldados, e no mesmo dia, né, lembrando que o dia começa na noite, então naquele mesmo dia ele é crucificado, né, e no final da tarde ele já é tirado e posto no sepulcro, porque no dia 15 ali já começava a Páscoa do calendário dos que mandavam em Israel, né, do calendário dos fariseus. Então, Jesus já tinha celebrado a Páscoa quando eles foram celebrar. E é algo tremendo, porque assim, esse dia é tão profético, né? Porque é um dia de traição, é um dia da morte do Cordeiro de Deus. Foi quando também no passado os egípcios saíram do Egito e naquela noite eles mataram o cordeiro, eles colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né? E o anjo da morte veio e pulou a casa daqueles que tinham sangue do cordeiro. E daí a palavra Pessah. Pessah é pular, né? Porque o anjo da morte pulou, né? Então é daí que vem a palavra Páscoa, que é pular, né? Não vem de coelho, não tem nada a ver com coelho. Então você vê como as coisas são espirituais, porque e como os elementos físicos se comunicam com o mundo espiritual. Por isso eu não creio nessa corrente que o pessoal ensina aí, que a ceia, a celebração dessa ceia acabou. Não. Por quê? Porque isso é eterno, isso é eterno, isso é para sempre, isso é uma memória. A palavra de Deus diz que isso é uma memória de um tempo e daquilo que o Senhor fez por nós. As festas, elas são tremendas. A Páscoa, talvez a mais tremenda de todas, porque a Páscoa revela algo espiritual muito poderoso, muito poderoso, que é a libertação do povo de Deus. E nós estamos clamando por uma libertação desse mundo. E veja como o mundo tem mudado nos últimos anos, meus amigos, em especial neste, né? Interessante que vai ser a primeira Páscoa que Israel toda vai celebrar, né? Israel toda, eu me refiro à parte de Israel, aos judeus, né? Não às tribos que estão perdidas ainda, porque muitos nem sabem a sua identidade, mas os judeus vão celebrar a Páscoa todos dentro de casa. É a primeira vez que isso vai acontecer depois da libertação do Egito, né? Que vai estar tudo trancado, não pode sair, tem que ficar dentro de casa, exatamente como Deus ordenou que acontecesse lá no Egito. Então, é algo tremendo esse tempo. Lembrando ainda que esse dia é um dia especial, eu vou entrar em outro assunto, e tem alguns assuntos desses no meu Facebook. Se você for lá no Facebook, eu reativei, você pode procurar o pastor Carlos Alexandre, ele explica a respeito disso, porque muitas pessoas confundem a astrologia, né, com a astronomia. O estudo dos astros é uma coisa. Agora, o que os homens fizeram com os astros de adoração, de tentar descobrir as coisas através dos atos, dos astros, sem
sem a vontade de Deus, sem Deus ordenar. Isso daí virou banalização, paganização, né? E hoje nós vivemos num tempo de idolatria disso. Mas se você estudar a Bíblia, você vai ver que Deus colocou o evangelho no céu, as suas palavras foram postas no céu, né? Através de todas as estrelas que estão nos céus, a lua e o sol, que representam a igreja, o Messias, né? E os anjos, né? Você vai ver que a Bíblia chama as estrelas colocam às vezes o símbolo de estrelas como anjos, né? As estrelas representam os anjos, para ser mais claro. E a lua representa a noiva. E o sol representa o Messias. Vocês podem ler Cantares de Salomão e tantos outros textos bíblicos que falam a respeito disso. Vocês vão ver histórias como a de José, que viu o sol, a lua e as estrelas, né? E várias revelações através dos sinais no sol, sinais na lua, sinais no céu. Por exemplo, Israel sabe que quando Deus atinge a lua, Deus está falando com as nações. E Israel sabe que quando Deus atinge o sol, Deus está falando com o próprio Israel. Então, para você ter uma ideia de como tudo isso funciona. Outro exemplo, você vai ver na palavra de Deus, aqueles sábios do Oriente, né? Não eram magos, né? E também não eram reis, eram sábios do Oriente que seguiram o sinal no céu no dia do nascimento de Yeshua. Por que Yeshua tinha que nascer num dia em que havia uma estrela no céu, ou havia um grupo de estrelas ou constelações, né, que estavam em uma posição que anunciava o nascimento dele? Como eles sabiam disso? Eles sabiam porque eles consultavam os céus nessa época, né? Não como hoje, que as pessoas consultam para idolatria, para o paganismo, mas para entender os tempos. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus colocou o sol e a lua para marcar tempos. Essas palavras marcar tempos, essa palavra tempos no hebraico é moedim. Moedim também é uma palavra usada para festas. E olha que interessante, se você buscar aí hoje, você vai perceber que a lua está em uma posição hoje, né, muito simbólica, porque ela está dentro de uma constelação, que é a constelação de Virgem, né, e ela está como se estivesse saindo é como se fosse dar à luz, exatamente hoje, né, para amanhã, né, mais para amanhã, que é o dia 14, né, que é o dia da celebração da Páscoa. Olha que interessante. E o sol vem logo atrás dela. É como se o sol, o noivo, estivesse perseguindo a noiva. Os dois, quando se encontram, é o que nós chamamos de eclipse. Pode ver que a Terra toda para observar um eclipse. É quando o noivo encontra a noiva, ou a noiva encontra o noivo, né? Porque tem dois eclipses. Então, você vê que é algo maravilhoso para a Terra. A Terra toda para olhar. Por que a Terra toda para olhar? E por que é algo maravilhoso? Porque isso, no mundo espiritual, representa um noivo alcançando a noiva, ou a noiva alcançando o noivo, né? Então, vocês vão ver vários textos na palavra de Deus, né? Eu vou ver se o pastor Carlos ele consegue gravar um vídeo a respeito disso para explicar em detalhes, porque tenho certeza que quem não viu os vídeos a respeito dos sinais no céu, né? O pastor tem até um livro sobre isso, embora ele não tenha publicado ainda, é um livro que eu tive acesso, é um livro maravilhoso, pouco acesso, mas as aulas dele são maravilhosas a respeito disso, de como o evangelho está desenhado no céu. Para você ter uma ideia, vocês sabiam que Yeshua nasceu numa época em que o céu estava em virgem, e ele morreu numa época em que o céu estava em leão? Olha só, virgem e o leão. E se você for ver, você vai ver que o diabo, qual é a função do inimigo? Qual é a função do mal? A função do mal é copiar tudo aquilo que Deus põe, tudo aquilo que Deus propõe. Quer ver? Eu vou te dar uma ideia rápida. Colocaram o diabo com chifres. Você não sabe, mas talvez você não saiba, talvez muitos sabem, né? Mas chifre na Bíblia é símbolo de poder. Então o diabo, quando ele aparece com chifre, ele aparece poderoso. Olha só, porque chifre na cultura oriental, né, na cultura hebraica antiga,
era símbolo de poder. Quer ver outra coisa? O diabo ele tem um tridente, né? O tridente na cultura bíblica foi dado ao sumo sacerdote. Lembra do sacerdote também que pegavam o alimento para comer, a carne para comer? Então, ele pegava com um tridente, né? Um garfo de 3 pontas, que depois, posteriormente, foi dado ao diabo, né? Então, você vê, Deus manda fazer sacrifícios de ovelhas naquela época, né? De cordeiros, né? Melhor dizendo. E você vê aí pessoas fazendo sacrifício de outras coisas, de outros animais. Por que o inimigo copia aquilo que Deus fez? Ele copia e deturpa, né, aquilo que Deus criou. Então, se você criar uma linha de raciocínio nisso, você vai longe. A gente pode ficar o dia todo falando a respeito disso. Então, meus amigos, saibam que esse é um tempo especial. Eu não sei o que vai acontecer, né? Já está acontecendo muita coisa. Quem acompanha o canal sabe que a gente já vem anunciando essas coisas. E tantos outros canais, né? Também anunciando coisas grandes, alguns exagerando, falando que é a volta de Jesus, e outros falando outras coisas, mas todo mundo num fundo de verdade, até mesmo aqueles que não seguem a palavra de Deus. Porque os espíritos maus também comunicam aos seus servos. E muitas pessoas de outras religiões sabem que esse é um tempo diferente. Por que eles sabem? Porque os espíritos maus também comunicam. Então, não comunicam o correto, mas comunicam. Vocês veem aí, por exemplo, alguém que falou que havia uma data limite, né, e que a data limite encerrou ano passado, né? Mas será que essas pessoas estão erradas? Totalmente erradas? Não, elas não estão totalmente erradas. Elas não têm a bússola, elas não têm a palavra de Deus, mas elas receberam comunicações espirituais que não são legítimas. Diga de passagem, a Bíblia condena, vou falar de novo, a Bíblia condena consultar espíritos. O único espírito que você pode consultar é o espírito de todos os espíritos, né? Que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é espírito e nós podemos orar a Ele por intermédio de Yeshua, né? Não é por intermédio de Maria e de nenhuma outra pessoa. Só há um Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então, só Yeshua é o nosso intermediador, né? O intermediador entre Deus e os homens, e nós cremos nisso. Então, meus amigos, que vocês possam se apegar a Deus nesse tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que está por acontecer, mas coisas grandes estão próximas. Que o Senhor Deus abençoe. A minha oração é para que esse tempo dessa praga na terra termine, né? Porque o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou 3 dias depois. Eu quero ver se eu consigo. Eu quero fazer tantos vídeos, mas eu não tenho tempo. Mesmo com essa quarentena, eu estou estudando bastante. Não sobra muito tempo. Mas eu queria falar com vocês também a respeito do dia que Jesus foi crucificado, que não foi na sexta-feira, né? A palavra de Deus nem diz sexta-feira. No original diz que Jesus foi crucificado um dia antes do Shabat. Mas Shabat é uma palavra que não se aplica apenas ao sábado semanal. Shabat é um termo para um feriado. Por exemplo, a Páscoa é quarta-feira, amanhã, né? Então, o calendário correto, né? Que começa hoje à noite. Então, quando que começa quando que é feriado? A partir de hoje à noite é feriado. Então, o que acontece? Amanhã é Shabat. Então, o que os tradutores pensaram? Se ele morreu um dia antes do Shabat, logo ele morreu na sexta. Mas isso não é necessariamente verdade. Por quê? Porque amanhã é Shabat. E amanhã não é sábado. Amanhã é quarta-feira. Entendeu? Ele morreu numa véspera de um Shabat. Quer ver? Eu vou mais além. O Evangelho de Marcos diz que Jesus morreu na véspera de um grande sábado. A palavra grande sábado no hebraico é Shabbaton. Então ele morreu
próximo de um grande Shabat, ou de um Shabaton. Por que é um grande Shabat? Porque é um feriado grande, é um Shabat longo, né? É um sábado que se reúne a outros sábados. Por exemplo, começa o sábado do feriado de Páscoa, né? Por exemplo, quarta-feira, aí vai quinta, sexta e sábado. Então, é quando um sábado se reúne a outro sábado. Você tem 2 sábados juntos. Então, eles chamam isso de grande sábado, que é um Shabaton. E Yeshua morreu. Até se você fizer a contagem, você vai perceber que na sexta-feira, para ele ressuscitar no domingo, não dão 3 dias. Não dão 3 dias. E a Bíblia diz que ele tinha que ficar 3 dias e 3 noites no ventre, né, no seio da terra, como Jonas ficou no ventre do grande peixe. Então você vê como são as coisas. Então a Bíblia não diz, né? E quando a Bíblia fala também as primeiras horas do domingo que as mulheres foram visitar Yeshua, o texto diz que ainda estava à noite, ainda era escuro. Por quê? Porque na cultura bíblica, o dia ele começa, como eu disse, às 18 horas, cerca de 18 horas, quando o sol se põe, estava escuro. Então as primeiras horas de um dia em Israel não é 5, 6 horas da manhã, como se imaginam que as mulheres foram. Mas as primeiras horas de um dia é às 19, às 20 horas. Então, pesquisem a respeito disso. Vou ver se eu gravo um vídeo a respeito disso também. Já estou devendo milhares de vídeos para vocês, né? Que a gente começa a falar de alguma coisa, às vezes não dá tempo de terminar. Mas peço desculpa, não é de propósito, é porque a vida está mesmo corrida, tá bom? Mas Deus abençoe vocês, saiba que nós estamos num tempo especial e que Deus tem coisas grandes para fazer em nosso meio. E que Deus liberte o mundo, nos liberte desse tempo que estamos vivendo, né? Que o Senhor possa fazer, acima de tudo, a vontade dele e não a nossa, né? Que ele consegue enxergar coisas que nós não conseguimos enxergar ainda. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, eu vou embora porque tá frio aqui.